Oi gente, tudo bem? O meu nome é Larissa de Honório Gorgel. Obviamente eu tô brincando, o meu nome é Luiz Prisco, como vocês já sabem, e esse vídeo aqui é sobre a Anitta, a maior influenciadora política deste país chamado Brasil. Recentemente, a cantora Anitta lançou o disco Versions of Me, seu quinto disco de estúdio, e a capa do disco, ela traz uma montagem meio controversa, que deu o que falar na internet. Nessa montagem aparecem 6 bustos da cantora, e mesmo que tenha virado um grande meme nas redes sociais, e tenha gente que tenha amado e gente que tenha detestado, eu acho que essa capa ela pode ser um bom ponto de partida para a gente conversar aqui nesse vídeo. Porque quando o assunto é se posicionar politicamente, a gente consegue entender várias versões da Anitta e também enxergá-las. E olha que eu nem tô falando isso assim num tom de crítica. É que assim, o fato que a cantora mudou muito de posição política ao longo dos últimos tempos é fato. Ele tá aí, ele foi provado. E a gente pode entender fazendo uma cronologia dele. Hoje, a Anitta ela virou uma inimiga número 1 do bolsonarismo. Mas para a gente entender como tudo isso se formou, a gente precisa voltar no tempo. Mas, antes da gente entrar nesse DeLorean e embarcar lá para 2018, o ano que parece que nunca terminou, eu vou fazer aquele pedido de sempre aqui no canal. Eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa forma você fica sabendo de tudo o que acontece aqui. Aproveita e responde para mim aí nos comentários. O que você acha dessa nova fase da Anitta? É isso, e agora vamos entender como que a Anitta virou a inimiga número 1 do bolsonarismo. Eu falei que a gente ia voltar no tempo, né? Então vamos lá para 2018. Nesse ano, lá em setembro, já estava muito claro que o Bolsonaro ia ganhar as eleições, por mais que tivesse uma oposição muito grande a ele. E esses partidos que estavam na oposição, principalmente os partidos de esquerda e movimentos sociais, criaram uma campanha chamada Ele Não. Que o nome é extremamente óbvio, né? Ele era o Bolsonaro e não era uma negação à possibilidade dele virar presidente. E isso era muito pautado porque ao longo de 30 anos de carreira como deputado, Bolsonaro sempre confrontou e atacou minorias, né? Como, enfim, LGBTQIAPA+, mulheres e negros. A campanha do Ele Não entrou e começou a repercutir nas redes sociais. O público então começou a pressionar artistas para aderir ao movimento. E não só aqueles nomes que eram reconhecidamente ligados ao PT, que era o principal partido de oposição, e às lutas sociais. Também pressionou artistas que estavam um pouco fora desse envolvimento com a política, principalmente esses ligados ao mundo pop. E aí a coisa parece que não funcionou tão bem assim. Vários famosos usaram as redes sociais para postar e desafiar outros colegas a se posicionarem. E foram pressionando também esses outros artistas a entrarem nessa campanha. Eu não vou fazer aqui uma lista de quem falou o quê, mas é importante a gente lembrar em todo o contexto mundial e nacional daquele ano. Fazia apenas 2 anos que Donald Trump tinha vencido a eleição dos Estados Unidos, com uma linguagem completamente anti-establishment. E mesmo que ele fosse o protótipo do establishment, um homem branco, milionário, apresentador de TV e famoso, ele entrou em pé de guerra com Hollywood. E desde o primeiro dia da sua eleição como presidente, Trump enfrentou grande oposição de artistas do cinema, da televisão e da música, que sempre viam uma oportunidade de se posicionar contra ele. E aqui é importante dizer que também tinha gente a favor dele, como por exemplo o rapper Kanye West. O Bolsonaro, inegavelmente, surfou na onda Trump. Ele usou métodos e táticas e pautas muito similares ao que o ex-presidente norte-americano fez. E se nos Estados Unidos houve quase que uma adesão unânime à classe artística com o movimento anti-Trump, né, ou contra o Trump, aqui no Brasil a história não se repetiu, ao menos não na mesma intensidade. Os famosos brasileiros adotaram o movimento de ficar calado, de não se pronunciar publicamente, ficar naquela postura isentona. É aquele papo de, política não é minha praia, não vou me meter. E motivos aí não faltam. Além de possíveis preferências ideológicas, o Estado brasileiro é um grande contratante de shows. Prefeitos, governadores contratam vários shows Brasil afora. E com a vitória de uma corrente política conservadora que indicava ali com Bolsonaro, ir contra podia ser prejudicial financeiramente para algum desses artistas. Porém, aí surgem artistas como a Anitta, que sofreram muito mais cobranças que os outros. Nomes do sertanejo não foram tão cobrados assim quanto o público demandava da funkeira. A Anitta, ela consolidou na carreira dela como uma artista que atraiu o público LGBTQIAPA+, e que era um dos principais alvos do bolsonarismo, né? A artista chegou a comandar, em 2018, um trio na Parada Gay de São Paulo. Por isso, na hora da eleição, alguns meses depois, os fãs LGBTQ da Anitta foram pra cima dela e cobraram ela. E aí surgiu o famoso meme, o silêncio ensurdecedor de Anitta. Fato é que depois de uma pressão muito grande dos fãs, a Anitta declarou que ela era Ele Não.
Mas foi meio cheio de poréns e isso aconteceu em setembro de 2018, depois de uma mobilização muito grande nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, ela se defendeu, dizendo que achava que além de hashtags era necessário ter atitudes na vida real, fora das redes sociais. Oi, gente! Olha, eu fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar o movimento da hashtag Ele Não. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês de uma vez por todas, se ainda não ficou, que eu não apoio o candidato Bolsonaro. Eu também quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci a hashtag. Eu só quis dizer para vocês que além de se posicionar com hashtag, a gente pode fazer durante a nossa vida, são os nossos dias também, as nossas atitudes que mostram a nossa luta contra o preconceito. Isso te convenceu? Pois é, não muito, e nem aos fãs da Anitta. Prova disso é que a própria cantora, anos depois, já em 2020, ela deu uma entrevista e disse que não tinha se posicionado porque não iria dar voz a algo que ela não entendia. Na ocasião, ela falou bem assim: eu tinha 25 anos e vim de uma origem completamente humilde, e gente como nós, no Brasil, tem praticamente zero instrução política. Não me sinto envergonhada, mas eu não iria dar voz a algo que não entendia. Assim, longe de mim vir aqui defender que quem vem de origem humilde não entende de política. Mas no caso bastante específico da Anitta, eu acho que essa argumentação faz algum sentido. De fato, essa entrevista que foi dada ao jornal O Globo marca uma mudança de posicionamento da cantora quando o assunto é se manifestar publicamente sobre os rumos da política brasileira. É meio que a partir dessa fala pública que ela passou a usar a influência dela para opinar sobre as mais variadas questões, e inclusive abraçar pautas sociais, ambientais e econômicas, que estão aí circulando no Brasil nos últimos anos. Ainda em 2019, ou seja, antes desse turning point nas falas da Anitta sobre política, um evento ficou bastante conhecido. É que naquele ano a cantora foi uma das atrações do Rock in Rio. Acho que foi o último Rock in Rio que rolou, né? Porque depois veio pandemia e não teve mais nada. Mas enfim. E apesar dela ter sido protagonista de um protesto político, a situação não foi vocalizada pela Anitta. É porque pouco antes dela entrar no palco, o público do festival começou um coro de Fora Bolsonaro. E na ocasião, o Multishow estava transmitido ao vivo, né? Era Titi Miller. E ela, na hora que rolava o coro, ela mandou o famoso: olha aí a galera pedindo a Anitta. E estão pedindo há muito tempo. Galera tá pedindo a Anitta demais. Galera tá pedindo a Anitta há muito tempo, na verdade, né? Porque ela é a maior artista do pop brasileiro. Só esse fato, né, da galera gritando durante o show dela já fez com que os olhos do bolsonarismo se virassem pra Anitta. E quando eu tô falando do bolsonarismo aqui, eu tô falando dos apoiadores do presidente, que estão nas redes sociais, no Congresso, enfim, em todos os lugares. Porque mesmo que ela não tenha endossado nenhuma posição contra o presidente, foi no show dela que teve essa manifestação que ficou a mais famosa daquele Rock in Rio. Mas quando de fato as coisas mudam pra Anitta? Quando ela se vira contra o governo? E ao que tudo indica, parece que é quando a Anitta passa realmente a se sentir confiante para falar sobre a política brasileira. Ah, mas você tá passando pano pra Anitta. Sim e não. O lance é que por trás dessa mudança na atitude da cantora, tem algo que realmente tem a ver com estudo. E mais uma vez aqui, o contexto político e social é extremamente importante. Em 2020, a pandemia começou e trancou a maior parte das pessoas em casa. Artistas se viram de uma hora para outra sem palco para fazer show, não tinha festa, não tinha mais nada. E aí veio a tendência das lives, que foram dos grandes shows até conversas entre pessoas no Instagram. Em uma dessas lives, então, a Anitta conversou com a advogada e apresentadora Gabriela Prioli. E a Anitta mostrou que de fato não entendia direito como era a organização política do Brasil. Ao comentar algumas coisas, ela foi falar sobre a separação dos poderes, e a cantora, que nessa época já vinha fazendo algumas críticas ao como o governo Bolsonaro lidava com a pandemia, mostrou que ela não entendia direito o papel do legislativo, do executivo e do judiciário. Ela cometeu um erro, falou que senadores e presidentes ficavam no judiciário. E esse erro virou uma espécie de catalisador que a cantora usou para divulgar ainda mais o tema. Ao lado de Prioli, a partir de maio de 2020, a Anitta passou a organizar lives e vídeos para explicar fundamentos da política para os seus seguidores. Ela se colocava no lugar deles, como ela não entende de política, ela fazia perguntas, às vezes consideradas óbvias para várias pessoas, e a Prioli respondia com conhecimento acadêmico de advogada, né, enfim, de apresentador e jornalista que a Gabriela Prioli tem. É exatamente nesse momento, então, que a Anitta adota uma postura pública muito clara de oposição ao governo Jair Bolsonaro, que foi muito ligada ao posicionamento e à forma como o governo se portou durante a pandemia. E a partir do momento que ela assume essa posição pública, ela também passa a sofrer diversos ataques dos apoiadores do presidente.
Mas nessa época, especificamente, ali em maio de 2020, o inimigo número 1 do bolsonarismo no mundo do entretenimento ainda era o Felipe Neto. Aí, né, gente, o tempo passou, a pandemia deu uma abrandada, a Anitta lançou série na Netflix, os shows voltaram e a Anitta intensificou ainda mais a sua posição contrária ao governo Bolsonaro. E se antes a cantora tinha algum receio de opinar sobre o tema, isso caiu por terra recentemente. Ela passou a ser uma importante voz em entrevistas e redes sociais contra o bolsonarismo. A Anitta, por exemplo, já teve um quebra-pau público com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mas e para além das discussões em redes sociais? A Anitta ela também abraçou causas políticas reais. Ela encampou a campanha contra a medida provisória que retirava os direitos autorais de compositores e produtores, fez campanha contra a medida provisória 910, que ficou conhecida pelo nome de MP da Grilagem, que tratava sobre regulação fundiária, e abraçou outros diversos projetos. E na minha visão, e eu acho que aqui reside grande parte da explicação, é que ao mesmo tempo em que assumiu uma posição mais ativa em relação às questões políticas, a carreira da Anitta começou a crescer ainda mais. A artista focou em um projeto internacional e a gente pode falar que ela conseguiu. Ela lançou o hit Envolver, que virou o mais ouvido do Spotify, agora tá com o disco Versions of Me, que a gente falou lá no comecinho, que é totalmente focado para o público dos Estados Unidos, recebeu várias avaliações positivas nos Estados Unidos, das revistas americanas, e cantou no Coachella, que é um dos principais eventos do mundo. Tamanha projeção, é claro, tornou o incômodo dos bolsonaristas com a Anitta ainda muito mais alto. E isso fica claro com as recentes reações às conquistas da artista. Algumas matérias trouxeram aí nos últimos dias informações sobre uma possível estratégia da Anitta para conquistar o número 1 nos charts. E ela foi inclusive acusada por alguns bolsonaristas de manipular os rankings de musicais, como se ela tivesse esse poder. E começou uma espécie de campanha para diminuir o tamanho da conquista dela. Sobre o show do Coachella, tentaram falar que tinha sido um fiasco e que tinha sido um fracasso e tudo mais. A situação não prosperou porque, enfim, o público reagiu bem, a imprensa especializada reagiu bem, a imprensa norte-americana se rasgou em elogios a ela. Pra gente ter uma ideia de como essa coisa virou uma dimensão gigantesca, a Anitta foi colocada pelo perfil bolsonarista Joaquim Teixeira como uma candidata a ser excluída do Twitter, junto da TV Globo e do Felipe Neto. Isso porque saiu uma notícia de que o Elon Musk queria comprar o Twitter inteiro, né? Ele já é acionista, queria assumir o Twitter inteiro, e que assim eles pediram, né, que o Elon Musk deletasse a conta da Rede Globo, do Felipe Neto e da Anitta. Isso dá uma dimensão de como ela tá incomodando, não é? Mas aí vale a gente se perguntar, por que a Anitta está sendo tão atacada pelo bolsonarismo, né? Não necessariamente diretamente pelo governo, como acontece algumas vezes, mas por tudo que está ao redor desse governo. Eu acho que no primeiro momento é evidente que o alcance que a cantora tem incomoda muito. Só no Instagram a Anitta tem 61,5 milhões de seguidores. Além disso, ela é hoje disparada a artista brasileira mais famosa no exterior, principalmente nos Estados Unidos, onde a imagem do Bolsonaro não é tão boa, né? Basta lembrar que uma recente conferência organizada pelo Joe Biden, ele foi ignorado pelo próprio Joe Biden. E ter uma voz com esse impacto nacional e internacional criticando dia e noite o seu governo é um motivo bastante forte para despertar a ira dos apoiadores, né? Enfim, além dos apoiadores, do presidente, seus filhos e assessores. E recentemente, na apresentação do Coachella, que eu falei um pouco antes, a Anitta usou uma roupa com as cores da bandeira do Brasil. Pelas redes sociais, ela justificou a escolha. A Anitta falou assim: a bandeira do Brasil e as cores do Brasil pertencem aos brasileiros, representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar das cores da bandeira do nosso país. Era uma clara referência, né, aos movimentos bolsonaristas que sempre usam a blusa verde e amarela nas suas manifestações. E aí eu pergunto, adivinhem quem comentou? Para além desse lado do alcance da Anitta, tem uma questão política importante. 2022, o ano que a gente está agora, é um ano eleitoral. E a Anitta, ela virou também uma espécie de propaganda política do bolsonarismo. Aí eu vou explicar aqui porque talvez isso fique um pouco confuso. O que acontece? A Anitta, ela representa um ideário de mulher e de feminino, né? Uma mulher que tem liberdade sexual, que gosta de ter liberdade sobre o próprio corpo e tudo mais. E isso contraria frontalmente as ideologias pregadas por uma base de apoio muito importante do bolsonarismo, que são determinados grupos evangélicos muito mais conservadores. Eu estou fazendo questão de falar determinados grupos e não generalizar, porque a gente sabe que a população evangélica no Brasil é grande e diversa.
Mas existe um grupo evangélico mais conservador que é muito ligado a algumas denominações como a Assembleia de Deus, a Universal, que apoiam o Bolsonaro e são uma importante base eleitoral do Bolsonaro. E eles têm uma visão de mundo completamente diferente da Anitta. A Anitta não encaixa no que eles entendem sobre o mundo. E atacar a Anitta, como o Bolsonaro faz, é de fato uma forma de jogar para essas bases, né? Falar para essa base eleitoral, né? Conversar diretamente com eles, dizer que compartilha da mesma ideologia, da mesma visão de mundo. A Anitta é uma mulher de sexualidade livre, é uma mulher que dança, que tem muito bem sucedida, que tem uma grande carreira, que é praticante da religião afro-brasileira, do candomblé, que eventualmente é muito perseguida por essas denominações evangélicas. Então, aí a gente consegue entender um pouco por que também tem esse lado político, né? Para conseguir ganhar votos em cima da Anitta. E isso que tá falando não sou eu, não. A própria Anitta já sacou isso também. Ela, inclusive, depois de discutir com o Bolsonaro no Twitter, nem discutir, né? Na verdade, de responder quando ele foi ironizar a publicação que ela fez sobre como as cores do Brasil pertencem aos brasileiros, ela deu uma destrinchada um pouco nessa estratégia digital do Bolsonaro, né? Os artistas protestam contra ele, ele vai lá e dá uma lacradinha em cima dos artistas e acaba querendo passar a fama de que é cool, de que é legal e tenta atingir esses jovens que têm um pensamento um pouco mais conservador, se aqui eu não estou fazendo uma bipolaridade aqui de falando de jovens conservadores. Mas se você tem Twitter, você sabe que o que mais tem no mundo é jovem conservador. E ela falou isso, né, que ela não ia mais ficar dando espaço pro Bolsonaro, que ela ia bloquear ele, que ele não ia ter acesso às publicações dela e que ele não ia usar as críticas que ela faz a ele como uma forma de se promover em cima. Mas tem um outro elemento aí que a gente não pode ignorar de forma nenhuma. Existe um ódio ao protagonismo feminino dentro desses movimentos reacionários, que o bolsonarismo hoje talvez seja o maior exemplo aqui no Brasil. A misoginia ela é escancarada. E se você duvida, então olha o comentário que o Eduardo Bolsonaro fez sobre o acidente que gerou o desabamento da obra do metrô de São Paulo. E sim, por mais surreal que pareça, o deputado federal associou o acidente à política de contratação de mulheres da empresa de engenharia. É um absurdo sem tamanho, assim, não dá nem para qualificar. É um absurdo gigantesco e que diz muito sobre o machismo dentro desse movimento bolsonarista, né? Pode até surgir um argumento de que, e as mulheres bolsonaristas? Elas são aceitas desde que elas rezem a cartilha de 100% deles, né? Mas qualquer tentativa de independência ali, elas já são limadas, como por exemplo o caso da Joyce Haussmann. E se uma mulher ela não se submete a esses ditames, ela é completamente colocada. E se essa mulher ainda for bem sucedida profissionalmente, influenciar uma grande parcela da sociedade e for internacionalmente reconhecida pelo seu talento... Bom, o que eu quero dizer aqui é que não tem jeito. O bolsonarismo não tolera a Anitta e enxerga nela uma das suas principais inimigas no mundo do entretenimento. E agora é aquela coisa, ou o bolsonarismo atura, ou ele surta com a Anitta.